dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, quero iniciar minha manifestação no expediente final de hoje, fazendo um breve relato, já que represento a Alerj no Tribunal Especial Misto e na qualidade de relator do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, na sexta-feira, ao final da tarde, a defesa do governador afastado peticionou o processo. Essa petição me chegou já depois das 18 horas, pedindo que o relator interviesse junto à Alerj para que a defesa tivesse acesso ao processo número 11.371 de 2020, porque, segundo a defesa, a consulta a esse processo seria importante para organizar, portanto, os argumentos na defesa do acusado. Imediatamente, depois de ter me informado, embora fosse um período difícil, sábado, domingo e o feriado de ontem, mas busquei me informar com vários setores da Alerj. Quero aqui agradecer a presidência da casa, em primeiro lugar, o presidente André Siciliano. Quero agradecer também ao procurador-geral, o doutor Sérgio Pimentel, e também agradecer a Ellen Miranda de Souza, que é diretora do Departamento de Apoio às Comissões Temporárias, e isso feito em atenção à petição protocolada pela defesa e mantendo o espírito que foi aquele com que esse processo tramitou na Alerj, e seguirá sendo no Tribunal Especial Misto, o espírito de garantir a ampla defesa ao acusado. Eu oficiei a Assembleia Legislativa solicitando que fosse garantido à defesa o acesso à íntegra dos autos desse processo solicitado. Isso aconteceu hoje mesmo, né? Na verdade, eles já tiveram acesso na data de hoje, primeiro dia útil subsequente à data de entrada da petição, que foi sexta-feira, como eu disse, no final da tarde, de modo que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, se manteve célere e preocupada em garantir ao acusado o mais amplo direito de defesa, embora o processo não esteja mais sob a alçada da Alerj. Então, eu quero aqui fazer esse registro, e a todos da Alerj que ajudaram, e destaquei no despacho que fiz no processo, não apenas as providências que havia tomado, como também deixando claro que nada interferia no prazo que eu havia fixado de resposta à denúncia, que expira no próximo dia 19 de outubro, portanto. Então, faço aqui apenas esse breve relato para dizer que a petição, o conteúdo da petição, interposta na sexta-feira, no final da tarde, às vésperas de um final de semana prolongado com o feriado da segunda-feira, ainda assim, nós conseguimos assegurar que, na data de hoje, a defesa já tivesse acesso ao processo por ela reclamado. Feito este relato e os devidos agradecimentos, eu quero me manifestar, deputado capitão Paulo Teixeira, sobre duas questões. Uma delas guarda relação com a manifestação feita agora há pouco pelo deputado Luiz Paulo, e quero mencionar de maneira preocupada a decisão do presidente Luiz Fux de marcar a data para que o Supremo Tribunal Federal
decida sobre as regras de distribuição dos royalties, tendo em vista que projeto de lei votado pelo Congresso Nacional, na verdade, a lei teve, e sancionado, aliás, teve seus efeitos suspensos por uma liminar da ministra Carmen Lúcia. A data marcada para o julgamento desta matéria no Supremo é o dia 3 de dezembro. Isso é deveras preocupante, porque nós corremos o risco, no estado do Rio de Janeiro, de ter uma perda significativa de recursos de royalties, caso prevaleçam as regras que constam nesta lei, cujos efeitos estão suspensos. Estudos feitos pela nossa Comissão de Tributação, na LERJ, presidida pelo deputado Luiz Paulo, estudos feitos pela Assessoria Fiscal da LERJ, coordenada pelo economista e professor Mauro Osório, dão conta da gravidade desse tema, sobretudo em relação ao pagamento da folha do Estado do Rio de Janeiro. A folha anual envolvendo ativos, aposentados e pensionistas gira em torno, hoje, de 28 bilhões de reais. De royalties e participações especiais, em 2019, o Rio recebeu 13,4 bilhões de reais. Ora, se tivermos um buraco, uma perda sobre esse valor, perda que pode ser na faixa de 4 a 4,5 bilhões de reais, isso significa um golpe, um duro golpe para um Estado que ainda se encontra em grave crise fiscal, dependurado numa liminar do TCU, do Tribunal de Contas da União, em relação à vigência do regime de recuperação fiscal, que não foi ainda prorrogado, e é preciso discutir, é preciso equacionar o debate sobre os critérios, as cláusulas impostas ao Rio de Janeiro em 2017, quando o Estado aderiu a esse regime, cláusulas, a meu ver, draconianas, já disse isso mais de uma vez, e elas mesmas impeditivas de um processo de desenvolvimento econômico e social, mas, de qualquer maneira, é um tema da maior gravidade. Por isso, ressalto a iniciativa, mais uma vez, da Assembleia Legislativa, na figura do seu presidente André Siciliano, que já nesta semana lançou um movimento de mobilização da sociedade fluminense, que possa ajudar a conter uma eventual decisão desfavorável aos estados produtores de petróleo, não apenas ao Rio de Janeiro, mas os demais estados produtores de petróleo no Brasil. Isso envolve uma discussão, na verdade, um alargamento de uma discussão que já vem sendo feita com economistas, com reitores das universidades estaduais e federais sediadas no Rio de Janeiro, membros da bancada federal do Rio de Janeiro no Congresso Nacional, setores produtivos. Eu acho que é importante incluir também lideranças do mundo do trabalho, de modo que a gente possa construir uma estratégia de mobilização e de persuasão do Supremo Tribunal Federal em relação aos interesses dos estados produtores. É bom lembrar que esses recursos são destinados aos estados produtores como compensação aos prejuízos causados pela atividade econômica do petróleo, notadamente no tocante à preservação ambiental, né? A graves riscos ambientais e a acidentes ambientais decorrentes de maior ou menor porte, decorrentes da atividade de exploração do petróleo, e é por isso
que o legislador decidiu, de maneira adequada, a meu ver, prever uma compensação aos estados que produzem, que, portanto, correm esse risco, diferentemente dos demais. Por isso, eu quero mencionar com muita preocupação este momento, né? São, na verdade, algumas semanas até a data programada do STF a debate sobre o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. Queria também, neste expediente final, deputado do capitão Paulo Teixeira, fazer menção a um outro tema igualmente importante e, neste caso, eu me valho de informações que vem compartilhando com lideranças sindicais no âmbito da SEDAI. Neste momento, eles estão tentando concluir o acordo coletivo de trabalho com a SEDAI, depois de meses de negociação, com uma pandemia pelo meio do caminho e algumas questões cruciais para os trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI, que são indispensáveis e que não estão relacionadas a questões pecuniárias ou financeiras, até porque os trabalhadores têm tido a consciência e a responsabilidade de reconhecer o quadro crítico das contas públicas no Estado e, portanto, não concentraram, neste momento preciso, não concentraram as suas reivindicações, as suas lutas neste tema, embora ele seja da maior importância e siga sendo importante para os trabalhadores da SEDAI. Mas na verdade, os pontos centrais dizem respeito à própria garantia do emprego num Estado que virou campeão nacional do desemprego e garantia também de condições de trabalho dignas. E, nesse sentido, é preciso que a presidência da SEDAI seja sensível, compreenda esses eixos centrais que a categoria apresenta nesse processo de negociação do seu acordo coletivo de trabalho. Eu quero aqui, por exemplo, lembrar a questão relacionada à escala de trabalho de 24 por 72 horas, a importância da manutenção dessa escala, pelo menos em relação aos trabalhadores que já estão nela inseridos, que já estão programados nessa escala de trabalho. Não tem sentido, digamos, deteriorar suas condições de trabalho, colocando-os sob uma outra escala. Isso pode eventualmente ser feito com trabalhadores que venham a ser admitidos doravante daqui para frente, mas não desorganizar, não penalizar, não mudar a vida cotidiana, a vida não só dos trabalhadores, mas de suas famílias, alterando essa escala já consolidada. Ao mesmo tempo, é importante manter a cláusula 38ª e o parágrafo 3º nesse acordo coletivo de trabalho, no sentido de que, quando houver rompimento, interrupção da concessão dos serviços, a empresa se comprometer a absorver os empregados envolvidos nessas áreas, cujos serviços eventualmente sejam interrompidos, em outras áreas de atuação, porque isso mantém a boa tradição da SEDAI e, de novo, contribui para preservar os empregos, porque, sem dúvida alguma, depois da questão sanitária propriamente dita, depois da questão da vida, que é o bem maior a ser preservado, e o bem maior afetado por essa pandemia, sem dúvida alguma, a questão mais grave no contexto da pandemia e do pós-pandemia, quando esse tempo chegar, porque ainda não chegou, seguramente é a questão da geração de trabalho, emprego e renda. Então, a SEDAI contribuiria muito nesse sentido,
cuidando do seu próprio pessoal e evitando que, em áreas em que, eventualmente, a SEDAI deixe de ter atuação, que esses trabalhadores não sejam abandonados ao relento do desemprego, mas reaproveitados em outras áreas de atuação da empresa. Também nessa questão da preservação do trabalho, lembro que a cláusula 38, que faz questão a um percentual acordado de 1% de trabalhadores, né, que isso, se vier a acontecer, não aconteça de saída ou, em primeiro lugar, para os trabalhadores que fizeram concurso, né, que têm uma carreira na SEDAI, que, digamos, demonstraram esforço e competência técnica para serem aprovados em concurso público e entrar na SEDAI no contexto de uma carreira profissional. Se, eventualmente, essas demissões, no percentual previsto no acordo coletivo de trabalho, tiverem que acontecer, o que não é em nada desejável, né, nem um emprego a menos deveria ser o nosso mote nesse momento em que o Rio de Janeiro é capital nacional do desemprego, repito, mas que isso acontecesse no primeiro momento para terceirizados e temporários, não que não sejam bons trabalhadores, não que mereçam o nosso respeito, mas evidentemente tem digamos, um status dentro da empresa diferente daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras que ingressaram por concurso público e integram os quadros de carreira da empresa. Além disso, um quarto e último item pelo qual lutam os trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI, nesse esforço para completar a negociação do acordo coletivo de trabalho, é a chamada ultratividade dessas cláusulas do acordo a partir de 1º de maio de 2022. Não se trata de prorrogar o acordo, mas assim, até que haja um outro, que essas cláusulas permaneçam vigentes, porque isso protege trabalhadores num cenário, deputado Luiz Paulo, num cenário que está posto de privatização. Isso é muito importante fazer esse debate, e eu quero aqui me somar ao esforço do sindicato que representa trabalhadores e trabalhadores sedaianos, há mais de um sindicato, e são organizados por regiões, mas eu quero destacar, sobretudo, esses 4 pontos, e me endereçando aqui, me dirigindo aqui ao presidente da SEDAI. Não importa, nós temos rumores assim, de que estaria demissionário, mas assim, não é a questão aqui, a questão é que responde institucionalmente pela empresa, né? Então, quem quer que seja o atual presidente, caso permaneça, seja qualquer outro que venha assumir a presidência da SEDAI, nós estamos tratando aqui de um debate fundamental, de caráter institucional, em defesa do emprego de trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI, em defesa, sobretudo, daqueles e daquelas que ingressaram por concurso público e integram os quadros de carreira da empresa, e, além disso, a defesa das condições objetivas de trabalho, particularmente no tocante à escala de 24 por 72 horas, na qual, ou no âmbito da qual, incontáveis trabalhadores da SEDAI já estão organizados, alguns há décadas. Então, faço aqui ecoar, né, as palavras, as reivindicações, as prioridades de pauta desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Vou tentar me dirigir, ainda hoje, se conseguir contato com ele, com o presidente da SEDAI. É muito importante que, nesse contexto de desemprego, e no Rio de Janeiro, especificamente em relação à SEDAI, nesse cenário de privatização, que haja uma preocupação com a preservação dos empregos. Temos que ser todos responsáveis. O tempo todo se debate a questão da responsabilidade fiscal. Ora, preservação de empregos para fazer a economia girar, para manter o mínimo de atividade econômica no Rio de Janeiro, é fundamental também, e é também fator de enfrentamento e de superação da crise fiscal. Quanto mais desempregos, mais depressão na economia, mais engessamento da economia, mais falta de oportunidades, mais circulação de mercadorias, menos consumo e, portanto, menos receitas para as empresas, consequentemente, menos empregos preservados. Então, é disso que estamos falando. Eu queria aqui fazer esta manifestação, deputado Capitão Paulo Teixeira, em nome de trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI, valorosos e valorosas sedaianos que dialogam com a Assembleia nesses últimos anos
com muita frequência, não apenas de seus interesses corporativos. Vejam que aqui não se trata, em nenhum caso, nenhum desses 4 pontos que eu mencionei, de questões relacionadas a aumento, a vantagens remuneratórias, mas única e exclusivamente a preservação dos empregos e das condições de trabalho que já estão dadas hoje na SEDAI. Era a manifestação que eu queria fazer. Agradeço ao deputado capitão Paulo Teixeira a sua paciência e compreensão. Solicito ao deputado Valdec Carneiro para que assuma a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra.